Olá, pessoal! Hoje nós então iremos finalizar o nosso capítulo 16, tratando sobre os sentidos das conjunções subordinativas. Então, nós falaremos um pouco mais sobre os sentidos, sobre os significados que são estabelecidos pelas conjunções. Então, aqui, o que nós precisamos sempre nos lembrar é de que um mesmo sentido pode ser representado por diferentes conjunções. Temos os exemplos aqui. Visto que faz bem ao planeta, vou me desapegar de produtos inúteis. Já que faz bem ao planeta, vou me desapegar de produtos inúteis. Uma vez que faz bem ao planeta, vou me desapegar de produtos inúteis. E porque faz bem ao planeta, vou me desapegar de produtos inúteis. O que há de diferente aqui entre esses enunciados é a conjunção ou até mesmo a locução conjuntiva que está sendo utilizada. Porém, o sentido que é expresso aqui por cada uma delas é o mesmo. Então, a conclusão que nós chegamos é de que vários conectivos foram empregados para expressar a relação de causa entre as orações. Então, em todas elas aqui, nós temos a relação de causa que é estabelecida entre a oração subordinada e a oração principal. Então, isso significa que nós temos o mesmo sentido que pode ser representado por diferentes conjunções ou locuções conjuntivas. Também há casos em que uma mesma conjunção pode representar diferentes sentidos. Então, temos aqui os exemplos. É preciso desapegar, como recomendam os psicólogos. Aqui nós temos o como, no sentido de conforme, portanto, o sentido que é estabelecido é o de conformidade. Como estava preocupado com o planeta, começou a comprar menos. Então, nós temos aqui o como, mais uma vez, no sentido de visto que e no sentido de causa. O rapaz é ambientalista como o pai é, pai, tal filho. Então, o como está aqui sendo utilizado no sentido comparativo. Então, o que nós podemos dizer aqui é de que uma mesma conjunção pode estabelecer diferentes sentidos. E para que nós possamos fazer essa classificação, é necessário analisar o sentido lógico que está sendo estabelecido entre as orações. Então, dependendo de sua função em cada contexto, uma conjunção subordinativa pode receber diferentes classificações. Então, aqui, essa tabela, ela já foi explorada, nós já trabalhamos com ela quando estávamos tratando sobre as orações subordinadas adverbiais. Então, a maioria delas já é conhecida, foi já utilizada e foi necessário, então, o seu entendimento para fazer a identificação sobre as orações subordinadas adverbiais. Então, aqui nós temos a mesma classificação: causal, consecutiva, condicional, concessiva, comparativa, conformativa, final, proporcional e temporal. E aqui, por último, nós temos a conjunção que é a integrante, que, então, retomamos o conceito das orações subordinadas substantivas, então, que pode ser o que ou o se, quando eles introduzem uma oração subordinada substantiva. Então, aqui nós temos o conjunto, nós temos a tabela que apresenta quais são as principais conjunções e locuções conjuntivas. E sempre lembrando, então, da necessidade de se observar o contexto para que seja possível fazer a identificação do sentido que a conjunção estabelece.
Então, aqui tem o exercício 3 da página 398, que eu vou resolver com vocês. Considere as orações a seguir. 1. Desde que começou a reciclar, gastou menos. 2. Gastará menos desde que comece a reciclar. E 3. Desde que recicle, é melhor se preparar para a economia. Então, como vocês podem ver, uma mesma locução aqui, que no caso é conjuntiva, está sendo utilizada. E a letra A. Reescreva substituindo as conjunções em destaque por outras de sentido equivalente, ou seja, alguma outra conjunção que estabeleça o mesmo sentido, o mesmo tipo de relação que está sendo estabelecida por ou pela conjunção que está aqui. Então, na 1, nós poderíamos colocar assim: assim que começou a reciclar, gastou menos. Na 2, gastará menos se começar a reciclar. E na terceira, já que recicla, é melhor se preparar para a economia. Então, aqui nós fizemos essa substituição, trocando então o que estava aqui em destaque por uma estrutura equivalente. Na letra B, classifique a oração subordinada adverbial em cada caso. Então, agora nós podemos classificar. Na primeira, ela é temporal, indica o tempo. Na segunda, condicional. E a terceira é causal. Então, uma mesma estrutura estabelece diferentes sentidos. O exercício 4, da página 398. As conjunções que ou se podem ser integrantes ao introduzir uma oração subordinativa substantiva equivalente a isso. Então, aqui retoma-se sobre as orações subordinadas substantivas e as suas classificações, que eram as 6 que nós estudamos, e também as subordinativas, ao introduzir uma oração subordinada adverbial. Então, compare as orações a seguir e classifique a conjunção destacada em cada caso. Na 1, reciclava, que a reciclagem era a solução para minimizar os danos ao planeta. Então, aqui nós temos uma subordinativa causal, ou seja, ela indica a causa. Na 2, sabia que reciclar é a solução para minimizar os danos ao planeta? Então, aqui nós temos uma integrante, pois trata-se de uma oração subordinada substantiva. Nesse caso, aqui, nós temos uma objetiva direta, porque complementa o sentido do verbo saber. Na 3, perguntava se a reciclagem fazia a mesma diferença. Aqui nós também temos uma integrante, uma conjunção integrante, pois trata-se de uma oração subordinada substantiva. Aqui também segue a mesma lógica da anterior. E na 4, se reciclar fará toda a diferença. Então, aqui nós temos a estrutura, esse enunciado ou esse período composto sendo introduzido por uma oração subordinada adverbial. E nesse caso, ela é uma subordinativa condicional, uma vez que ela apresenta, que ela expressa uma condição, ou seja, se reciclar fará toda a diferença. Isso significa que para fazer toda a diferença é necessário reciclar, ou seja, há uma condição atrelada à ação que está aqui sendo apresentada. A tarefa referente à aula de hoje, exercícios 1, da página 397, o 2, da página 398, que é também um exercício que deve ser postado no AVA,
e também os exercícios 5 e 6 da página 399. Por hoje era só e até a próxima aula.